volta para nossa aula de número 3 de discipulado. O pessoal tá chegando, a Etienne, a Jane, a Mônica Nonato, o Jefferson lá do Polo de Caxias, a Suelen, também o Jean e muita gente que tá chegando no ao vivo. Essa aula também vai ficar gravada para você no Instituto Fastef. Eu sou Eduardo Maciel e nós estamos juntos estudando aqui sobre discipulado. Nós tivemos 2 aulas que foram aulas muito boas antes do recesso e agora, voltando do recesso, essa aula vai ficar gravada para toda a turma que nos assiste de manhã, de tarde, de noite, nos finais de semana, porque essa é a praticidade de você estudar online. Você pode estudar onde e quando quiser. Na aula passada, que foi a segunda aula, aula número 2, está gravada no portal de aluno. Se você não viu, veja. Nós falamos sobre fazer discípulos. Nós dissemos que precisa haver o amor para discipular. Sem o amor, o discipulado é praticamente impossível. Falamos sobre a comunhão do discípulo com Cristo, não só com o discipulador, mas principalmente com o discipulador dos discipuladores, que é Jesus. E terminamos falando sobre o discípulo servo. Jesus, ele disse que ele não veio para ser servido. Jesus, ele disse que veio para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. E nós seguimos o exemplo de Cristo. Nós também queremos servir, também queremos ministrar, queremos acompanhar, queremos ajudar. Se porventura você não assistiu nenhuma das 2 aulas anteriores, vá lá no portal de aluno, veja, reveja, para que você tenha uma boa base de discipulado. Nessa aula de número 3, nós começaremos falando sobre se alimentar da palavra. Alimentando-se da palavra de Deus. Palavra de Deus é viva, palavra de Deus ela é eficaz. A Bíblia diz, o próprio Senhor Jesus disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra. E nós precisamos nos alimentar diariamente com essa palavra. Um discípulo de Jesus, ele precisa se alimentar. Quando ficamos um longo período sem nos alimentarmos corretamente, o que acontece? Nós enfraquecemos. E o caso pode se tornar até mais grave se tal situação se mantiver por muito tempo, muitos dias, podendo até mesmo fazer com que a resistência orgânica diminua, dando assim uma grande abertura para que as bactérias ataquem esse corpo e, inevitavelmente, levando esse corpo a um estado doentio. O que eu gosto de falar sobre alimentação é que todos nós nos alimentamos fisicamente todos os dias. Nós fazemos, em média, 3 refeições. Tem gente que faz mais. Tem gente que deve ser igual eu aí, que se tiver em casa fica beliscando o dia todo. É um biscoitinho, é um chazinho, é um pãozinho. Eu, se tô em casa aqui, eu tô toda hora indo no armário lá da cozinha, vendo se tem alguma coisa. Além disso, eu tomo café pela manhã. Hoje eu tomei café na estrada, porque eu vim de São Paulo, era mais ou menos 9h30, 10 horas da manhã, fiquei com muita fome, aí não teve jeito, tive que parar num posto e tomar um cafezinho. Aí quando cheguei aqui em casa 1 hora, eu acabei almoçando. Almocei,
aqui em casa. Aqui agora à tarde eu fiz um misto quente, comi um misto quente. Daqui a pouco eu posso até jantar. Todos nós fisicamente nos alimentamos pelo menos 3 vezes ao dia. Agora, será que nós também damos a mesma atenção, damos a mesma importância ao nosso alimento espiritual? Porque quando nós não nos alimentamos regularmente da palavra, a nossa vida espiritual ela fica comprometida. E se assim continuar por muito tempo, nós estaremos suscetíveis a grandes ataques do inferno. E nós não teremos resistência espiritual suficiente para combater. Então, da mesma maneira que você se alimenta de manhã, de tarde, de noite, da mesma maneira que você é uma pessoa preocupada com a tua saúde física, você também deve ter essa preocupação com a sua saúde espiritual. Qual é o alimento? O alimento é a palavra. O alimento é você estar em contato com a palavra, fazer as suas orações todos os dias. Daniel, por exemplo, orava de manhã, de tarde e de noite. Por isso que ele foi acusado ali dentro de uma trama maligna. Porque nós podemos até viver num mundo natural. Nós podemos até viver em ambiência física. Mas o nosso mundo também é um mundo espiritual. Existem levantes do inferno. Existem potestades, dominadores do mal. Existem forças do inimigo que querem nos roubar, nos matar, nos destruir. E como é que nós estaremos firmes na fé se nós estivermos longe da palavra? Precisamos nos alimentar, precisamos ter contato com a palavra todos os dias. Olha o que o salmista disse no Salmo de número 19, versículo de número 3. Quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais do que o mel à minha boca. Quando a gente tem prazer na lei de Deus, quando a gente tem prazer na palavra do Senhor, a palavra do Senhor ela não é um peso. Os devocionais eles não são penosos, pesados. Tem gente que acha que vida cristã é uma vida de renúncia, sim. A porta continua estreita, sim. Mas a vida cristã, ela não tem que ser encarada como um fardo. Existem pessoas que encaram a vida cristã como se fosse um fardo muito pesado. Gente, nós devemos ter prazer na lei do Senhor e meditar na lei dele de dia e de noite. Nós devemos amar a Deus. Por isso que Davi dizia que as palavras da boca de Deus eram mais saborosas, mais doces do que o mel. Foi exatamente isso que o salmista quis dizer. Ele tinha prazer. Sabe quando você tem prazer em alguma coisa e você quer fazer aquela coisa repetida vezes? Aquilo te dá prazer, né? Você fica até desejando aquilo. A mesma coisa deve ser o nosso alimento diário, que é através da palavra. No processo de discipulado, é necessário que o mestre saiba bem o que vai ensinar. Gente, eu não posso discipular ninguém se eu não sei o que eu devo ensinar. É necessário primeiro eu aprender, para depois eu querer passar alguma coisa.
Tem gente que quer passar alguma coisa, mas nem ele sabe direito o que aquilo representa, o que aquilo é. Deve ter bom conhecimento da palavra e procurar conhecer as pessoas e conhecer as situações que encontrará diante desse processo. Que processo é esse? O processo do discipulado. Quem são as pessoas que eu estou discipulando? Quem são as pessoas que eu me proponho gastar tempo com elas? Quem são as pessoas que eu quero acompanhar e levá-las a um nível de fé mais elevado? Nós precisamos entender essa proposta chamada discipulado. Vamos gastar tempo? Vamos gastar tempo. Vão haver muitas pessoas que às vezes irão nos decepcionar na jornada, na caminhada. Sim, isso é natural do ser humano. Se você nunca foi traído, você vai ser traído. Se nunca alguém se levantou contra você, falando besteira, blasfemando, falando coisas que são inverdades, você vai passar por esse processo por causa de uma coisa que se instalou na vida do ser humano desde lá do início, desde o pecado de Adão, que se chama ingratidão. O ser humano, ele tem uma tendência de ser ingrato. Não são todas as pessoas, não generalize, mas boa parte das pessoas aí, elas podem ter esse sentimento de ingratidão. O Jean levantou a mão. Boa noite, Jean. Te ouço. Pode abrir o microfone aí. Boa noite, professor. Boa noite, turma. Professor, só para tirar uma dúvida aí, a questão do discipulado. E essas pessoas que estão passando por processo e às vezes elas vêm pedir ajuda. E eu já ouvi muitas pessoas dizerem, né, que existem pessoas que estão passando por processos e se você ajudar, você acaba passando por essa dificuldade. Como que a gente identifica isso, professor? É mito. É mito. Aí, é mito isso? É mito, porque a palavra de Deus, ela diz que aquele que sabe fazer o bem e não faz, está cometendo pecado. Que processo é esse? Deus está tratando com ela, disciplinando ela. Amém. Mas independente da disciplina e daquilo que Deus está tratando com determinadas pessoas, o amor cristão, o amor fraternal, estender a mão para o necessitado, levar uma cesta básica, cuidar do órfão, cuidar da viúva, é nosso dever como pessoas cristãs. Obviamente, existem alguns espertalhões aí de plantão que não querem trabalhar, que não querem plantar sua semente. Mas aí a gente vai tendo discernimento de espírito para que quando for uma necessidade real, nós, como igreja de Deus, estender a mão e ajudar. Seja o processo que for, seja a luta que for, seja a prova que for. Não faz nada não, porque Deus está tratando com ele. Mas eu sei fazer o bem. E se eu não fizer o bem, eu também estarei pecando. Eu estava até vendo um vídeo ontem de um pastor lá de São Paulo. Ele fez um recorte do Big Brother, que teve um rapaz no Big Brother que teve uma convulsão, teve um problema lá, caiu e ninguém foi ajudar o rapaz, porque se eles parassem lá a prova que eles estavam fazendo, eles iriam perder. Então, mais importante nesse mundo não é uma vida humana que poderia ir a óbito. Mais importante é ganhar o prêmio lá de 1 milhão, 2 milhões, sei lá quanto custa. Só que uma vida não tem preço. Independente de qualquer prova, de resistência, até
se todos fossem desclassificados, mas ali era uma emergência. Então nós precisamos, como cristãos, entender o que é discipular, entender o que é apoiar e entender que nós não somos deuses, não podemos fazer tudo. Agora, intervir no plano de Deus, nós também não vamos intervir. Mas estender a mão em alguns momentos não vai atrapalhar em nada, seja a disciplina, seja o processo que a pessoa está vivendo. Talvez até um processo didático. Vamos falar agora sobre tempo com o Senhor. Precisamos passar mais tempo com Deus. No dia nós temos 24 horas. Dessas 24 horas, quantas eu estou dedicando a Deus? 1, 2, 3 horas? Não, professor, eu vivo na correria, trabalho, estudo. Quanto tempo? Meia hora? 15 minutos? Nós precisamos ter um tempo com Deus. Nós precisamos ter um tempo de devocional. Nós precisamos nos alimentar da palavra. Tempo com Deus que você deve procurar separar para estar em comunhão com Ele. Como diz Isaías 55:6. Mas para isso é necessário você formar o hábito de conversar com Deus todos os dias. Para que o seu tempo com Deus não seja uma coisa oscilante, uma coisa interesseira, ou só quando você está com uma dor de barriga ou uma necessidade. Não. Que seja uma coisa natural. Eu tenho o hábito de falar com Deus todo dia, toda hora. Estou dirigindo, estou falando com Deus. Estou em casa trabalhando, estou falando com Deus. Vou lá fora comprar alguma coisa, vou falando com Deus. Porque Deus, ele é uma pessoa. Ele habita em nós. O Espírito Santo habita em mim. Então não é loucura da minha parte falar com Deus quase que em todos os momentos. Ele é o consolador, ele é o fortalecedor, ele é o ajudador. Eu estou para tomar uma decisão importante lá em São José dos Campos, se eu fico no apartamento que eu estou morando ou se eu faço uma mudança para uma casa, e eu estou falando com Deus nesse processo, se é de Deus, se é bênção para a minha vida, se é o momento. E quando Deus começa a fechar todas as portas, eu já sei que até o silêncio de Deus já é uma resposta. Eu não faço nada sem o aval de Deus na minha vida. Mas isso é porque eu criei o hábito. Tempo com Deus é você criar esse hábito de conversar com Ele de manhã, de tarde, de noite, saindo para o trabalho, voltando do trabalho. Marque um horário certo todos os dias para você falar com Deus. Muita gente recomenda o horário pela manhã, uma vez que nesse período da manhã ainda nós não fomos atingidos com os acontecimentos do dia. E assim poderemos começar o dia com orientação divina. Ah, mas eu não consigo de manhã. Então faz à tarde. Não consigo à tarde, então faz à noite. Não consigo à noite, então faz de madrugada. Tem gente que diz aí que de madrugada a fila é menor. Faz de madrugada. Apesar que é madrugada aqui, mas no Japão é dia, né? Então a fila não é menor coisa nenhuma. Que deve ter japonês lá no fuso horário pedindo também. O que nós não podemos deixar de fazer é passar um período com Deus. Ah, mas de manhã é mais indicado? Para algumas pessoas sim, porque ela está com a cabeça descansada, ela acabou de acordar, ela não fez as suas atividades ainda.
não saiu para trabalhar, as energias estão quase que 100% ainda. Para muita gente é mais fácil fazer pela manhã do que à noite. À noite você chega cansado, tem gente que trabalha longe, pega 2, 3 conduções, mas aí varia de pessoa para pessoa. O ruim não é fazer à noite, de manhã ou de tarde. O ruim é não fazer. O ruim é estar longe de Deus, vivendo uma vida só no natural. Vivendo uma vida de TikTok. Ah, mas eu vi um pastor pregando no TikTok. Não é a mesma coisa. Não é o pastor, é a sua comunhão com Deus. Ah, mas eu vi um vídeo no YouTube. Não é a mesma coisa. A gente não pode trocar a nossa comunhão com Deus com vídeos que a gente assiste na internet. Não, não, não. Nossa comunhão com Deus é além daquilo que nós consumimos diariamente na internet. Isso é muito importante. Procure se disciplinar. Sem isso, você não criará o hábito. Sabia que tudo na vida é hábito? Até exercício físico, até academia é hábito. Tudo na vida é constância. Quanto mais você repetir, quanto mais você for constante, quanto mais você praticar, mais disciplinado você será e melhor será o teu desenvolvimento. Não deixe de ouvir a Deus. Como é que a gente ouve a Deus? Lendo a Bíblia, tendo revelações da palavra, chegando até ter experiências espirituais, experiências sobrenaturais, receber aí milagres, receber aí revelações, receber de Deus sonhos. Você sabe que não é do homem, você sabe que é de Deus. Isso é um desenvolvimento espiritual, isso é um crescimento espiritual. Não faça jejum da palavra de Deus. Desse cardápio você nunca deve se distanciar. Jejum a gente faz de chocolate, jejum a gente faz de café, jejum a gente faz de Coca-Cola, jejum a gente faz daqueles alimentos gostosos, aquele peixinho, um molhozinho de camarão. Aí a gente jejua. Ai, professor, tá dando até fome agora. A gente jejua. Mas a oração e a leitura bíblica nós não podemos jejuar. Elimine todo ruído que possa causar distração em seu momento com Deus. Nós temos um aparelhinho na nossa mão que toda hora apita. O meu já fica no silencioso, naquele modo não perturbe. Porque toda hora o negócio toca com notificações. No seu momento com Deus, você tem que eliminar todo tipo de distração. Desliga o celular, desliga o telefone, desliga a campainha, vai para um cômodo aonde ninguém te ache. Vá para o quarto de guerra, vá para o quarto da oração. Peça perdão pelas suas faltas. Quem pode entender os seus próprios erros? Expurga-me, tu, dos que me são ocultos. É uma oração do salmista Davi. Quem pode enxergar os próprios erros? Você sabia que tem muita coisa que nós estamos errando, mas a gente não enxerga? Estamos vacilando, mas a culpa é sempre do outro. Tem coisas que eu preciso pedir para Deus. Deus, me mostra. Porque eu não estou conseguindo enxergar.
Eu estou errado, mas eu não estou conseguindo enxergar o meu próprio erro. E Deus vai te revelar, Deus vai te mostrar. Expurga-me dos que me são ocultos. Se possível, escolhe um lugar secreto, escolhe um lugar reservado para você ter um encontro com Deus. De preferência quando a casa estiver vazia, criança na escola, marido trabalhando, esposa na casa da mãe dela. Escolhe um momento ali de privacidade com Deus, para que você esteja a sós com o Senhor. Ah, mas não é possível, a minha casa é cheia, sempre tem gente. Então vai pro teu quarto, fecha a porta do teu quarto, que o Deus que te vê em secreto vai te ver ali, buscando, orando, pedindo a Deus revelações, pedindo ali graça e misericórdia nesse mundo tão conturbado, esse mundo tão difícil, esse mundo tão esquisito que nós estamos vivendo. Vamos falar sobre acompanhamento. A palavra é tão grande que nem coube ali, eu tive que inclinar no slide. Acompanhamento. Discipulado também é você estar atento, você acompanhar. Discipulado também é você também gastar tempo. Hoje, a nossa grande dificuldade é encontrar tempo para realizar tudo aquilo que a gente gostaria. Verdade. Eu gostaria que o dia tivesse umas 26 horas, umas 30 horas. Eu programo tanta coisa para fazer, eu tenho tantas atividades para fazer e às vezes o dia fica pequeno. Eu preciso estudar, eu preciso preparar a aula, eu preciso fazer gestão dos outros professores dos outros polos, eu preciso ajudar o pessoal do setor financeiro, eu preciso fazer campanha nas internets, gravar vídeo. Às vezes não dá para fazer tudo. As 24 horas, elas são um período restrito. Mas a grande questão é, será que nós estamos usando o nosso tempo de maneira produtiva? Não temos gastado o nosso tempo com tarefas sem tanta importância? Temos que usar o nosso tempo de maneira sábia, como diz Efésios 5, do 15 ao 17. Você sabia que a Bíblia fala sobre remir o tempo? O que é remir o tempo? Usar a inteligência, usar a cabeça, usar a administração do tempo. Eu vivo conversando com pessoas que dizem que não tem tempo para nada. Vamos fazer uma aula de teologia experimental quinta-feira à noite? Não posso, não tenho tempo. As pessoas, elas nunca priorizam. As pessoas, elas nunca se dedicam. Porque elas dizem, nas suas desculpas, que elas estão sem tempo. Mas Eclesiastes capítulo 3 diz que há tempo para tudo debaixo do sol. A questão não é se eu tenho ou não tenho tempo. A questão é, estou administrando bem o meu tempo? Estou fazendo coisas produtivas com o meu tempo? Estou construindo coisas boas? Ou será que eu fico o dia todo rolando a página da internet para cima em vídeos curtos lá?
do Reels, do TikTok, dos Stories. Não há pecado nisso. O pecado sempre é a demasia. O pecado sempre é nós ficarmos horas ali e no final do dia, esqueci de orar, esqueci de pegar minha Bíblia. A nossa vida aqui na Terra, ela é curta. A vida passa como um vapor. Ainda ontem eu estava lá em São Paulo e eu vi na internet, acho que foi no Facebook ou no Instagram, a igreja de um ex-aluno meu, Gilberto, comunicando a sua morte, comunicando o seu falecimento. Com muito pesar, que nós anunciamos o falecimento do evangelista Gilberto. Combateu o bom combate, guardou a fé. Gente, a vida é muito rápida. A vida passa como um vapor. Hoje nós estamos aqui, amanhã pode ser que não estejamos mais. Então temos que remir o tempo, aproveitar todas as oportunidades. Não podemos nos entreter com coisas desse mundo, coisas inúteis. Não tem como fazer discípulo se nós não desprendermos do nosso tempo para isso. Eu consigo discipular alguém maratonando séries na Netflix? Não! Porque cada série tem quantos episódios? 10, 15, 20, cada temporada. E eu vou querer maratonar, eu vou querer ver todas. E sempre tem uma coisa boa. Sempre tem alguém que diz pra mim, você viu aquela série? Não, ainda não vi. Isso você precisa ver, rapaz, é muito boa. E parece que eu tô perdendo alguma coisa porque eu ainda não vi. Gente, não dá pra discipular ninguém se a gente ficar só na Netflix. Eu também gosto muito de cinema, eu também gosto muito de série, mas eu não posso só fazer isso da minha vida. Senão eu vou ficar entretido, senão eu só vou querer dopamina e dopamina e dopamina. Só que existem muitas pessoas que precisam conhecer o Deus que eu conheço. E eu tenho que estar disposto para discipulá-los. Jesus, ele investiu o seu tempo em ensinar os seus discípulos. E para isso Jesus estava constantemente com eles, para alimentá-los, para acompanhá-los nos seus primeiros passos. Discipulado é isso, tá? É você acompanhar a pessoa nos primeiros passos, até o crescimento. Então alguém me perguntou aí, em média, quanto tempo um novo convertido? De 1 a 2 anos. Em média, quanto tempo de discipulado? Até ele começar a caminhar com as suas próprias pernas, até ele estar apto, fortalecido, para fazer a mesma coisa que você fez com ele, com outros. Esse é o tempo do discipulado. A cada ensino, uma descoberta. O cuidado do Senhor para aquele grupo, aqueles 12, era constante. Na última aula nós terminamos falando do lava-pés. Jesus se abaixou e lavou os pés dos discípulos, coisa que só escravo fazia naquela época. Mas Jesus queria dar uma lição. Tudo aquilo que Jesus fazia era intencional. E tudo aquilo que nós fazemos dentro de um discipulado também é intencional. Nós temos uma intenção: fazermos discípulos saudáveis
para o nosso Senhor Jesus. Atos capítulo 20, versículo 31. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que por 3 anos, de noite e de dia, eu não cessei, com lágrimas a cada um. Palavras do apóstolo Paulo, lá para a igreja de Éfeso. Durante 3 anos, quase 1000 dias, ele não deixou de interceder, de derramar lágrimas, de gastar tempo, de ensinar, de treinar, de consolidar, de repetir, de replicar o processo para aqueles que vinham ser salvos. Estar com o novo convertido é assisti-lo diante dos seus problemas. É a função do discipulador. O discipulador, ele precisa, turma, estar perto. Não é longe. O discipulador é aquele que está mais próximo para tirar uma dúvida. É aquele que está mais próximo para dar todo o apoio. Esta foi a palavra de Paulo aos Efésios. E ele acompanhou aqueles crentes, mostrando que era essencial para que eles servissem a Cristo. O que eu vou mostrar? O que você vai mostrar? O que é essencial para a pessoa servir Cristo. Vida cristã na prática. Até porque vida cristã não é nada teórico. Vida cristã é prática. Dentro desse estágio de discipulado, ouça atentamente o que cada pessoa tem a dizer. A psicanálise a gente chama de ouvido terapêutico. Porque filho não ouve, marido não ouve, ninguém quer ouvir. Mas você, como discipulador, vai. Dê importância e atenção às suas dúvidas. Quando alguém chega na comunidade da fé, chega com muitas dúvidas. Ele não sabe a diferença entre José do Egito e José, pai de Jesus. Ele não tem essa linha cronológica. Não se queixe a respeito da igreja e das pessoas da igreja. Gente, todo cuidado, principalmente se você participa de algum departamento, não fale mal de ninguém, não fale mal da liderança. Isso não ajuda ninguém, isso só estraga. Não desabafe os seus problemas com a pessoa. Todo mundo tem problema? Todo mundo tem. Ah, mas o senhor é pastor. Tem problema, tem boleto. Todo mundo tem boleto. Todo mundo tem problema. Todo mundo tem lutas. Mas vocês não estão aqui para ouvir os meus problemas. E a mesma coisa acontece no discipulado. Eu não estou aqui para me lamuriar. Eu não estou aqui para que vocês venham lamber as minhas feridas. Não. Não desabafe com o teu discípulo seus problemas. Ore constantemente, entregando a Deus as necessidades da pessoa. Significa que o discípulo pode contar 1 milhão de problemas para você, mas você não deve compartilhar nenhum dos seus com ele. Porque ele está sendo tratado, não você. Diferente. Quando nós damos apoio, nós damos apoio.
Quando nós somos tratados, nós somos tratados. Cuidado para não absolver o problema dele, o problema dela. É importante que o relacionamento discipular não seja baseado nos problemas. Vamos falar de solução, vamos falar de Jesus. Não vamos ficar focado aqui só no problema, não. Existem pessoas que só vivem em torno daquele problema, daquele enredo, daquele marasmo, e é nesse ponto que você tem que agir com equilíbrio. A psicanálise a gente diz manejo clínico. Manejo clínico. É nessa hora que você tem que equilibrar as coisas. Senão o discipulado vai se tornar só contação de problema. E problema todo mundo tem. Vamos ouvir? Vamos ouvir. Vamos orar? Vamos orar. Vamos trazer uma solução que Jesus é o caminho, a verdade, a vida? Vamos. Procure ter sensibilidade para perceber o que pode causar o atrofiamento do processo de discipulado. Pode acontecer, por exemplo, na área de relacionamentos interpessoais, um choque doutrinário. Então você tem que estar disposto a tirar dúvidas e eliminar impedimentos ao processo. Senão, você atrofia seu discípulo. Ele pode romper, ele pode crescer muito mais, mas você está tratando ele como um bebê. Ah, mas ele era um bebê 2 anos atrás. Sim, 2 anos atrás, quando ele chegou, ele era um bebê. Mas agora ele não é mais um bebê. Ele tem que desenvolver. Cuidado com questões polêmicas, questões doutrinárias. Fuja sempre de questões ali que não vão levar ninguém a nada. Tem uma questão, por exemplo, do vinho. Jesus transformou a água em vinho. Aquele vinho era alcoólico ou não alcoólico? Para o teu discípulo não vai mudar em nada. Se era alcoólico, se não era alcoólico. Não vai mudar em nada, 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 nada. Então, existem questões que são polêmicas. Vale a pena a gente discutir numa sala teológica, como a gente está fazendo aqui hoje. Mas para um discipulado, para alguém que está começando na fé, talvez ainda não. Talvez é bom esperar um pouquinho. Marque encontros fora da casa da pessoa, fora da igreja, fora da salinha. Vai para o cinema, vai comer pizza com a galera. Tenta estreitar mais os laços e relacionamento entre vocês. Então você está discipulando ali um grupo, vai fazer atividades fora da igreja. Também não é só igreja, 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 não. Tem outras coisas que a gente pode fazer. Se tiver um filme legal para levar o grupo, vamos levar os jovens? Vamos. E depois do filme vocês vão comer uma pizza, vão discutir sobre o filme, faz uma tarde lá de pipoca na casa de alguém. A gente pode deixar esses encontros do discipulado menos engessados. A gente pode ser mais natural, porque a ideia do discipulado é estreitar laços. A ideia do discipulado é relacionamentos. Vamos falar agora sobre protegendo os filhos. Por que os filhos estão entre aspas? Porque não são filhos biológicos, são filhos espirituais. Nós estamos tratando nessas aulas de discipulado dos nossos filhos da fé. Eu perdi a conta de quantos filhos da fé eu já gerei. Quando eu comecei o meu ministério, mais ou menos ali uns 30 anos atrás,
todo batismo nas águas, eu pedia para alguém tirar uma foto. E aqui em casa, eu tenho mais ou menos uma coleção de umas 500 fotos de pessoas que eu já não vejo há 20, há 15 anos, e algumas delas eu já nem sei mais quem é, mas são filhos na fé. Aí depois, quando veio o digital, a gente perdeu esse hábito de guardar papel, guardar foto. E o digital não é uma coisa que toda hora você abre para ver. Então eu perdi as contas de quantos filhos espirituais Deus ele já me deu nesses 30 anos aí de jornada cristã. A todo momento, nós temos a ciência de que Satanás ele tenta destruir os filhos de Deus. Ele não veio para roubar, para matar e para destruir? A função do ladrão é essa. Tudo que diz respeito, na minha opinião, a roubo, morte e destruição, vem do maligno. A fim de arruinar a sua, a minha caminhada com Cristo. Arruinar a caminhada desse novo convertido. Com ele não é diferente. Uma vez tomada a decisão por Jesus, Satanás também vai investir pesado contra essa vida. Às vezes usando até a boca do pai. Às vezes até usando a boca da mãe. Ah, eu preferia ter um filho assim do que um filho crente. Olha, que palavra. Gente, deveria ser a maior felicidade desse mundo ter um filho nos caminhos de Deus, que não vai mais se prostituir, que não vai mais usar drogas, mas existem investidas do inimigo para tirar essa pessoa do caminho. Até uma pressão espiritual da própria família, dos amigos. 1 de João 2, 15 e 16. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procedem do Pai, não procede de Deus, mas procede do mundo. O que é concupiscência? Concupiscência é a inclinação que nós temos para as coisas erradas, para as coisas más, para as coisas naturais, para as coisas temporais, para as coisas efêmeras. Concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, concupiscência e soberba da vida. Coisas que não garantem a espiritualidade de ninguém. Coisas efêmeras, coisas passageiras, muitas delas até vaidades que nós alimentamos. Salomão, que foi o homem mais rico dessa terra, disse: vaidade das vaidades, tudo é vaidade. O ser humano às vezes entra em uma competição por poder, por riqueza, por fama, por estética, por beleza, coisas tão banais, coisas tão pequenas que não vão levar você e eu para lugar nenhum. Nenhum. Vamos entender melhor a concupiscência da carne. Ela começa apenas com o olhar. É interessante notar
para onde o seu discípulo está olhando. Onde está o olhar do seu discípulo? O esclarecimento sobre o que é carne é o desejo desenfreado. Pode ser até perigoso. Pode levá-lo até a pecar. E aí nós precisamos pedir para o Espírito Santo palavras sábias, orientações, para que essa pessoa que está começando na fé não venha se perder. Desejo desenfreado. A psicanálise a gente fala que é o id. Inclusive, sábado, teremos uma aula de psicanálise em Nova Iguaçu. Se você quiser participar da aula experimental, vai ser de 13h até às 5h15 da tarde. Você pode ir lá na Fastef em Nova Iguaçu, marca a tua aula experimental pelo WhatsApp e vai lá estudar. Vai lá estudar, vai lá entender o que é esse desejo desenfreado. É o id. Eu quero agora. O que eu quero agora? Eu quero agora um iPhone 17 Pro Max. Mas eu tenho condições de ter esse telefone? Eu posso comprar à vista? Não. Eu compro em 21 vezes. Mas você não sabe o que vai acontecer daqui 21 meses. Espera um pouquinho. Deus está preparando algo até melhor para você. Mas a concupiscência da carne não deixa. Eu quero agora. O id começa no olhar, começa no desejo e pode fazer a pessoa pecar. Concupiscência dos olhos, o que nós chamamos de desejo de consumir compulsivamente. O ato que leva as pessoas a comprar na Shopee, na Mercado Livre, na Amazon, mesmo sem necessitar de algo. Ou é para se igualar com alguém, para se igualar com outra pessoa, ou é uma ambição desenfreada. Tem mulheres que têm tanta sandália, mas tanta sandália, que parece uma centopeia. Ah, professor, mas tem que variar. Sim, você varia 2, 3, 4, 5 pares. Mas talvez você já não tenha mais nem armário, nem sapateiro para guardar tanto sapato, tanta sandália, tanta bolsa. Será que realmente é uma necessidade ou será que é um consumismo? Shopee, o Mercado Livre, a Amazon, em todo tempo vai te bombardear com ofertas para você pagar sem frete. É o 2 do 2, é o 3 do 3, é o 4 do 4, é o 11 do 11, é o 12 do 12. E a maioria das coisas que a gente compra, eu também me incluo, é só consumismo. A maioria das coisas que você já comprou, você nem usou. Ou usou uma vez só. Será que realmente é necessidade ou é concupiscência dos olhos? O nosso pastor, lá em São José dos Campos, o pastor Carlito Paz, da nossa igreja da cidade, ele falou uma frase em um dos livros dele que eu estou lendo que é muito legal. Comprar o que eu não preciso para aparentar uma coisa que eu não sou para as pessoas que nem gostam de mim. É o acúmulo, ou melhor, é o cúmulo
de uma vida sem identidade, de uma vida sem propósitos. Comprar uma coisa que eu não preciso para aparentar para os outros que eu sou o que eu não sou, e a maioria dessas pessoas às vezes nem gosta de mim. Isso é falta de identidade, isso é falta de Deus. Isso é concupiscência dos olhos. Não, eu vi, eu tenho que comprar. Não, não tem que comprar. Ah, eu fui no shopping, eu tenho que sair com uma bolsa. Não, você não tem. Você pode sair para passear, você pode tomar um sorvete, você pode ir no cinema. Não precisa necessariamente você chegar em casa todas as vezes cheio de sacola, cheio de compras. Isso é um vício compulsivo pelas compras. Mateus 7, 19 e 21 diz assim: não acumuleis para vós ouros, tesouros sobre a terra, onde existem traça e ferrugem, corrói, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós tesouros no céu, onde nem traça, nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam, nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, atestará também o vosso coração. Hoje eu vim conversando com os meus filhos isso no carro, com a minha esposa isso no carro. Aonde estiver o nosso tesouro, vai estar o nosso coração. E o nosso tesouro tem que estar em Deus. Nosso coração tem que estar em Deus. Para que tanto dinheiro? Para que tanto trabalho? Ah, para ser feliz. Ué, mas tem um montão de rico aí que não é feliz. Tem um montão de rico aí que está em depressão. Tem um montão de rico aí que dá tiro na cabeça. Gente, o segredo da felicidade não é amar o dinheiro. Quem ama o dinheiro nunca vai se fartar dele. Não ame o dinheiro, não ame mamon, ame a Deus. Terceiro, soberba da vida. Olha o que a menina tá palestrando lá, ó. Seja o melhor. Aprenda comigo, eu sou melhor. O amor excessivo a si próprio pode causar orgulho, pode causar vaidade. Quando a pessoa quer ser reconhecida a qualquer custo e ela não consegue, ela fica triste. A orientação precisa ser feita, porque essa é mais uma armadilha do diabo para desviar a pessoa dos caminhos de Deus. Existem alguns momentos na nossa vida que a gente não vai ser o melhor. Venderam um evangelho triunfalista para a gente dizendo é só vitória, só vitória, só vitória, só vitória. Mentira! Existem dias de derrota, existem dias de dor, existem dias de lágrima, existem dias de luto, de perda. Na vida a gente só não ganha, na vida a gente também perde. A Suelen já perdeu, a Jane já perdeu, a Mônica já perdeu, o Jefferson já perdeu, a Jaqueline já perdeu, o Jean já perdeu, eu já perdi. Porque tem gente que acha que crente só ganha. Não, a gente também perde. Cuidado com a soberba da vida. Ah, mas isso não podia ter acontecido comigo. Uma vez eu estava dando assistência para uma família e o esposo, o marido, era um médico muito famoso aqui de Nova Iguaçu, Rio de Janeiro. E quando a viúva ouviu que o marido tinha partido, ela caiu de joelhos na sala
Eu estava acompanhando ela junto com a minha esposa naquele momento difícil. E a primeira coisa que ela disse não foi perdi meu companheiro, perdi meu marido. A primeira coisa que ela disse no desespero foi: como é que as pessoas vão olhar para mim agora? Eu já não sou mais a esposa do doutor fulano de tal. Soberba da vida. Algumas pessoas refletem esse perigo de outra maneira. Elas querem ser tão boas, mas tão boas naquilo que fazem, que querem ser crente perfeito. E acabam se esquecendo que são pecadores, propícios a errar. E quando erram, sentem-se fracassados e, consequentemente, impedidos de falarem com Deus. Devemos alertá-los sobre esses perigos. Todo mundo erra. Eu erro direto. Você erra direto. Todos nós erramos. E se todos nós erramos, não existe ninguém perfeito. Perfeito só tem um, Deus. Então cuidado para você não querer colocar uma capa de super crente, de super pentecostal, porque todos nós, uma hora ou outra, falhamos. E se você errar, falhar, tudo bem, nós temos um advogado fiel. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar. Acompanhar dentro do discipulado significa dizer que nós estamos do lado dessa pessoa, não com autocobrança para que ela seja perfeita, mas com acolhimento se ela errar, demonstrando interesse pela sua vida especial, que é também para Deus. Por isso fazemos questão de estar próximos desse discípulo, dessa pessoa. Podemos observar essa visão de acompanhamento, de cuidado e de assistência. Temos o exemplo de Jesus, temos outros exemplos na Bíblia, Moisés e Josué, Davi e Jonathan. Temos os próprios apóstolos que discipularam outros pais da igreja. Gente, o discipulado é algo lindo. O discipulado é algo lindo e que nós precisamos investir cada vez mais nisso. Aqui estão minhas redes sociais. Se você tiver qualquer dúvida sobre essa aula de hoje, é só você entrar em contato em uma dessas redes. Com maior amor e carinho, nós vamos tirar todas as suas dúvidas.